Amém. Vamos abrir nossas Bíblias ou acompanhar ali pela tela. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11. Nós estaremos lendo do versículo de número 1, de uma forma alternada. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, do versículo 1 até o versículo de número 10. Isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, do versículo 1 até o versículo de número 10. Assim nos diz a palavra do Senhor. Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Os irmãos. Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Versículo 5. Eu estava na cidade de Jope orando. Caindo em êxtase, tive uma visão. Vi algo parecido com um grande lençol sendo baixado do céu, preso pelas quatro pontas, e que vinha até o lugar onde eu estava. Versículo 7. Então ouvi uma voz que me dizia: levante-se, Pedro, mate e coma. A voz falou do céu segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Então foi recolhido ao céu. Pai, nós queremos mais uma vez te render graças pela facilidade, pela liberdade que temos em ler a tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos e te pedimos neste momento, ó Senhor, pelos teus servos missionários, ó Pai, que estão nesse continente asiático. Alguns países, ó Senhor Deus, que eles não têm a facilidade da proclamação da tua palavra, ó Senhor Deus. Guarde-os, proteja-os, ó Senhor Deus. E nós aqui, ó Senhor Deus, faça arder um fogo dentro de cada um de nós, ó Senhor, no intuito de aprendermos, ó Senhor, de proclamarmos mais e mais a tua palavra. Nós te agradecemos e te suplicamos, em o nome por amor de Cristo Jesus, ainda te pedindo que tu tenha misericórdia do teu servo, ó Senhor Deus, nesta noite, e use o teu servo como uma ferramenta viva em tuas mãos. Agradecimento este feito em o nome do teu Filho Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, Jesus. Queridos, esse capítulo aqui do livro de Atos dos Apóstolos, esse capítulo de número 11, ele tem algumas coisas muito interessantes aqui. A primeira coisa que podemos destacar aqui neste capítulo é que pela primeira vez, aqui no capítulo de número 11, os servos do Senhor foram chamados de cristãos. Pela primeira vez foram chamados de cristãos. E podemos observar também aqui dentro desse próprio capítulo de número 11, Pedro ele apresentando uma justificativa. Porque ele foi comer na casa de um incircunciso. Então Pedro estava se justificando, as pessoas estavam questionando a Pedro porque ele havia almoçado, tendo feito uma ceia na casa de um gentio. Então por isso ele estava sendo questionado.
Isso já, observe, já no livro de Atos dos Apóstolos, isso já depois de Pentecostes, isso já num grande período após a ascensão do Senhor Jesus. Pedro, então, estava sendo questionado porque ele havia almoçado ou estado na casa de um gentio. E observamos também que dentro desta ideia dos judeus, a ideia desses judeus, eles trabalhavam em cima de 3 pilares. Quais eram esses 3 pilares que os judeus eles trabalhavam? Primeiro, para ser um judeu tinha que ser circuncidado. Segundo, para ser um judeu, ele tinha que guardar o sábado. E em terceiro lugar, para ser um judeu, eles precisavam escolher o alimento. Não poderia ser qualquer alimento. Haja vista que nós lemos ali ainda há pouco, que Pedro fala assim, olha, eu vi um lençol aberto no céu, uns quadrúpedes, e Deus falando assim, olha, não diga que é impuro aquilo que eu tornei puro. Mas só que a igreja, e é interessante que o local desse assunto, o local que discorre esse assunto do capítulo de número 11 é em Antioquia, foi a primeira igreja gentílica, foi a primeira igreja onde cresceu, ali foi um crescimento, foi um polo do crescimento cristão, porque até então eles trabalhavam somente com os judeus, um judeu ia, se convertia, aceitava Jesus, mas agora não, agora Pedro, lá em Antioquia, ele tinha ido na casa de Cornélio, lá em Antioquia, agora ele está começando a pregar o evangelho para aqueles que não faziam parte do povo judeu. Então, por causa dessas situações aqui, é que Pedro estava sendo questionado. Pedro, o que você foi fazer lá na cidade de Antioquia? Uma igreja, um local onde só tem gentios, um local onde só tem incircunciso, um local em que as pessoas não respeitam o tipo de animais que têm que comer, comem animais impuros ao invés de comer animais puros, um local que não se guarda o sábado, um povo que não guarda o sábado, tudo preceito judeu, tudo que o povo judeu guardava naquela época. Então o povo judeu trabalhava em cima desse tripé de ser circuncidado, de guardar o sábado e também escolher os animais para poder comer. Então Pedro estava apresentando ali a sua defesa, o que ele tinha ido fazer lá em Antioquia. É impressionante que quando nós olhamos o que ele estava fazendo lá na Antioquia, e você observa no capítulo a partir do capítulo de número 10, e agora entrando no capítulo de número 11, é a história de Cornélio. E Cornélio não era judeu. Então o pessoal começou a questionar Pedro por causa disto. E às vezes nós, como cristãos, queremos questionar algumas coisas, queremos questionar algumas atitudes de pessoas que não são evangélicas, e às vezes coisas que nós nem mesmo praticamos, e queremos questionar aquelas coisas que as pessoas praticam lá fora. Então a história se desenvolve, a história se desenrola a partir desta situação. Primeiro, que foi na cidade de Antioquia. Segundo, que Pedro estava sendo arguído por aquelas pessoas, estava sendo questionado por aquelas pessoas. E terceiro, porque aquelas pessoas não respeitavam os costumes do povo judeu. E algo de mais importante, igual eu falei, foi que houve uma grande explosão no crescimento cristão, foi lá na Antioquia. Porque nas outras cidades ia crescendo assim aos poucos. Eu sei que os irmãos podem estar pensando, começou com 12, com 70, com 123 mil, com 500, com 1.200, com 3 mil, mas lá em Antioquia houve um crescimento assim muito grande. E a população naquela época lá em Antioquia era de 500 mil pessoas, mais ou menos. 500 mil pessoas. E Antioquia ficava afastada de Jerusalém a 480 quilômetros, mais distante que daqui a São Paulo. A 480 quilômetros. E havia e não é tão longe assim. Se você pegar aí 480 quilômetros, não é tão longe assim. Mas já havia essa diferença,
que eles pensavam que o evangelho era somente para o povo judeu. E com base nessa ideia da igreja de Antioquia, que nós vamos falar nesta noite sobre uma igreja relevante. Nós vamos tratar nesta noite sobre uma igreja relevante. O assunto ele vai discorrer, nós vamos discorrer sobre essa igreja relevante a partir do versículo 19 até o versículo de número 30. Agora, os irmãos conseguem me dizer alguma coisa em relação àquela lâmpada ali? O que está aparecendo? O que nós podemos entender? Isso, luz e sal. Isso. Não é justamente isso que nós precisamos? Nós precisamos demonstrar ao mundo, mostrar ao mundo, assim como Jesus ele é a luz do mundo, nós como cristãos precisamos ser luz também na vida de outras pessoas, e sal também. E somente agiremos desta forma, somente vai agir desta forma quem for um discípulo de Jesus. Se for verdadeiramente um discípulo do Senhor Jesus, vai ser luz para o mundo e sal também. Somente sendo um discípulo. Porque, igual eu falei no domingo, tenho falado em algumas quartas-feiras, nós temos seguidores e temos discípulos de Jesus. Então vamos falar um pouco a respeito de uma igreja relevante. O que nós podemos entender aí como uma igreja relevante? O que nós podemos entender como uma igreja relevante? Quem pode me ajudar? O que é uma igreja relevante? Vamos lá, vamos participar. Uma igreja que se posiciona, uma igreja que tem importância. Uma igreja que tem importância. Uma igreja que se posiciona diante da sociedade. Vamos supor que, lógico que pedimos a Deus que isso nunca venha a acontecer, mas vamos supor que se de repente passasse um avião por aqui, igual lá nas Torres Gêmeas, e derrubasse essa igreja. Será que os nossos vizinhos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, lembraria desta igreja como aquela igreja está fazendo falta? Aquela igreja fazia uma diferença muito grande aqui no bairro. Ou será que as pessoas, ao lembrarem da data, tipo assim, 11 de setembro, ia pensar, igreja ali, e realmente ali existia uma igreja. Se não me falha a memória, tinha uma igreja naquele lugar ali. Então uma igreja, para ser relevante, tem que ser uma igreja que tenha importância dentro da sociedade. Uma igreja que faça a diferença onde ela está inserida. E esta é a ideia do Senhor para todas as suas igrejas espalhadas pela face da terra, considerando o espaço físico. Então há essa necessidade, existe essa necessidade de um povo um dia falar assim, ali naquele local existia uma igreja, e aquela igreja fazia uma diferença muito grande na sociedade. Aquela igreja me ajudou várias vezes, aquela igreja contribuiu para o crescimento do meu filho, para o meu crescimento espiritual, profissional, em todas as áreas, nos meus relacionamentos. Então uma igreja relevante é aquela igreja que faz a diferença no local onde ela está inserida. Aí nós vamos ver alguns versículos agora dentro desta igreja, o que cabe a uma igreja relevante. Primeiro, o que cabe a uma igreja relevante? Primeira situação, olha os problemas como oportunidade de crescimento. Então uma igreja relevante, elas olham os problemas como oportunidade de crescimento. Versículo 19 e versículo 20. Versículo 19 e versículo 20 nos fala a respeito do problema. Qual era o problema? O que estava acontecendo ali para terem oportunidade de crescimento? Às vezes nós encontramos algumas dificuldades, às vezes nós temos assim obstáculos a serem ultrapassados diante de nós, mas às vezes nós conseguimos ultrapassar esses obstáculos servem para cada um de nós, para que nós possamos vencer. Os que tinham sido dispersos,
Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Versículo 20. Alguns deles, todavia, cipriotas e cirêneos, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Então eles haviam encontrado ali uma certa dificuldade, eles haviam encontrado ali uma certa resistência, e esta resistência fez com que a igreja avançasse. Então quando nós olhamos para os problemas, temos que olhar como oportunidade de crescimento da igreja. O bairro é muito carente. Então, se o bairro é carente, então nós temos que olhar e esquematizar, criarmos estratégias para alcançarmos esse povo que é tão carente. Porque as pessoas que precisam ser alcançadas não são somente aqueles que têm um bom teto, que têm um bom carro, que têm uma boa família, que têm uma boa renda. Então, as estratégias que nós temos que montar dentro da nossa igreja é olhar os problemas. É como se estivéssemos fazendo um mapeamento do nosso bairro. Vamos fazer um mapeamento do nosso bairro. E onde precisa, qual a área que precisa de maior ajuda? Não apenas de chegar e levar o evangelho. Precisamos levar o evangelho, mas também levar alguma coisa também que possa auxiliar essas pessoas. Vamos auxiliar com a salvação? Vamos auxiliá-los com a salvação. Mas nós também precisamos auxiliá-los com alguma coisa a mais. Então nós precisamos olhar os problemas como oportunidade de crescimento. Uma certa ocasião, um empresário, eu creio que até contei essa ilustração aqui, um empresário tinha uma grande fábrica no seu país, e mandou que um dos seus empregados, tinha uma fábrica de sapato, e mandou que um dos seus empregados fosse até um determinado país, uma determinada cidade, e ali começasse a divulgar e a vender sapato. Vai porque lá naquela cidade, lá naquele país, as pessoas andam descalças. Então ele enviou um dos seus gerentes, e o gerente chegou àquele local, ficou ali um certo período e retornou e falou: não adianta querer investir naquele local, porque o povo está acostumado a andar descalço. E aí aquele gerente, aquele dono da empresa, não satisfeito, enviou um outro gerente, um gerente que tinha uma visão mais ampliada. E quando aquele novo gerente chegou àquele local, falou assim: olha, vamos montar uma fábrica aqui, porque todo mundo anda descalço. Então, se nós começarmos aqui a colocar sapatos, colocarmos a confeccionar sapatos aqui, esse povo vai comprar, e a nossa lucratividade vai ser enorme. Então nós precisamos olhar os problemas como oportunidade de crescimento. E segundo o historiador, segundo essa ilustração, aqui, o dono daquela empresa cresceu muito nos seus negócios lá naquele país, porque ninguém usava sapato, e começaram a usar sapato. Por causa de quê? Por causa da visão desse outro gestor, desse outro gerente, que foi até naquele país, e começou a observar em que área poderiam crescer, como poderia crescer. E isso deve acontecer também com as igrejas do Senhor Jesus. Nós precisamos trabalhar em cima dos problemas, e olhando os problemas, onde podemos aproveitar e criar oportunidades de crescimento. Como que eu posso crescer? Como que vamos fazer a nossa igreja crescer? Vamos fazer a nossa igreja crescer trabalhando em determinadas áreas. Houve um tempo em que nós saíamos para evangelismo, ou para evangelizar, com os folhetos. Saíamos entregando os folhetos pela rua. Os irmãos lembram desse período. Houve um período anterior em que nós saímos para fazer aquele culto ao ar livre nas praças. Já saiu o pastor com uma caixa de som, já saiu o pastor com violão, e às vezes saía até com um megafone, para poder estar pregando nas praças. Botava até um caixote, subia no caixote para poder pregar.
Mas o tempo foi passando e foram surgindo outras estratégias de crescimento. Foram surgindo outras estratégias de evangelização, melhor dizendo. E aí nós começamos, as igrejas começaram a expandir devido a esses critérios, novas estratégias de evangelização. Imagine esses prédios que estão sendo construídos aqui à frente, condomínios, e você não pode entrar. Você vai deixar um bloco de folheto na portaria? Não, tem que se criar uma estratégia para poder entrar naqueles condomínios que ali estão. Então precisamos buscar estratégia a partir do momento que temos dificuldades, a partir do momento que surgem os problemas, temos que buscar uma estratégia para o crescimento. E aí precisamos também pensar o seguinte: não apenas por que minha igreja não está crescendo, ou então pensar o que eu preciso fazer para o crescimento da minha igreja. O que eu preciso fazer para o crescimento da minha igreja? Não com esse pensamento, a minha igreja não está crescendo. Não está crescendo às vezes porque nós não buscamos as oportunidades de crescimento. Olhar os problemas, temos problemas. Mas pegar esses problemas como uma oportunidade para crescimento. Existe aí um diagrama dentro de um dos países asiáticos que fala sobre EIGI. Não sei quantos já ouviram falar sobre essa expressão, que é risco, é perigo, mas também pode ser considerado como oportunidade de crescimento. Oportunidade de crescimento. Então o que a igreja precisa fazer, o que nós precisamos fazer na qualidade de uma igreja que quer ser relevante, é olhar os problemas, encarar esses problemas e pegar esses problemas como uma estratégia para o nosso crescimento. Estratégia para o crescimento. Um outro ponto, e existem igrejas que trabalham muito bem nisso aqui. Igrejas até que extrapolam, mas dê uma observada nessas igrejas, como que elas estão abarrotadas, por causa dessas estratégias. Pode estar cheia de pessoas vazias? Não sei, mas elas estão crescendo. Elas cresceram devido à visão da sua liderança. Ok. Uma outra questão que nós precisamos observar, que está aí no versículo de número 21, estão interessados na aprovação do Senhor. Eles ali no capítulo de número 11, eles estavam interessados na aprovação de Deus. E este versículo nos fala o seguinte, versículo de número 21, nos diz que a mão do Senhor estava com eles. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. A mão do Senhor estava com eles. Então o que nós podemos dizer e ver aí? Estavam contando com a aprovação do Senhor. Vamos buscar estratégias, vamos buscar metodologia de crescimento, de evangelização, vamos buscar metodologia e estratégia para crescimento na evangelização. Mas nós precisamos, acima de tudo, da aprovação do Senhor. Não é de qualquer forma. Nós vamos aqui criar um ambiente para que possamos atrair todas as pessoas que estão lá fora, que são roqueiras. Vamos pegar roqueiro, que são roqueiros. Então vamos criar aqui um ambiente para nós ganharmos todos os roqueiros que estão lá fora. Será que haveria aprovação do Senhor? Não sei se haveria aprovação do Senhor. Mas eu sei que aqui no versículo de número 21 há uma demonstração que o Senhor estava aprovando o que eles estavam fazendo, porque eles estavam crescendo de uma forma saudável. Havia um crescimento de uma forma saudável, estavam interessados na aprovação do Senhor. Não adianta, irmãos, já falei dezenas, centenas de vezes aqui aos irmãos, não adianta ter uma igreja cheia de pessoas vazias. Não adianta querermos pregar um evangelho promocional, um evangelho onde pode ser feito tudo, podemos fazer tudo, sem prestar conta a ninguém, sem prestar conta a Deus. Não, eu sou o de maior, eu sei o que eu faço, eu sou o dono do meu nariz. Então a mensagem que é anunciada do púlpito, então os textos que eu leio na Bíblia, eu interpreto da minha forma, eu interpreto da minha maneira e vou viver de acordo com a minha maneira de pensar, vou viver de acordo com a minha maneira de agir. Então eu não devo obrigação a ninguém.
devemos sim, é necessário que haja aprovação por parte do Senhor em tudo quanto nós estejamos fazendo. É necessário, é mistério. Se eu quero uma igreja relevante, se eu espero uma igreja relevante, uma igreja que haja aceitação dentro da sociedade, uma igreja que tenha uma relevância dentro da sociedade, eu preciso da aprovação de Deus em tudo que eu venha a fazer, porque senão vira uma casa de show. Vira uma casa de show. Vai virar um local onde as pessoas se reunirão, as pessoas ficaram suadas aqui dentro de tanto pular, de tanto bater palma, de tanto se movimentar, mas não ter palavra. E uma igreja onde não tem palavra é uma igreja que tem a tendência a ter a membresia enfraquecida. E é por isso que às vezes, quando nós temos algum congresso, quando eu participo de algum aniversário de igreja, eu pergunto ao pastor da igreja: como que está a ordem do culto? Como que está a ordem de culto? E às vezes o pastor fala assim: olha, está bem apertada. Eu fico preocupado pensando, como será que vive essa igreja? Para muitas igrejas, o mais importante são as participações do que a própria palavra, quando deveria ser o inverso. Ser primeiro a palavra e, havendo tempo, as participações. Porque a igreja só cresce a partir da palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E as pessoas às vezes estão invertendo essa situação. Nós, pastores, nós que somos, vamos dizer assim, nós contribuímos para esta situação. Às vezes nós colocamos primeiro as participações para poder atrair um público, e chega para o pregador, faltando 15 minutos para encerrar o culto, fala assim, e o convidado pergunta: que hora termina o culto? Aí você fala assim: termina 9 horas. Mas se quiser passar um pouquinho, passar 5 minutos, pode passar. Eu sei que mensagem de rádio é uma mensagem de 5 minutos, uma mensagem que às vezes não chega a 10 minutos. Mas se eu quero aprender da palavra, eu preciso ouvir. E se eu não ouço a palavra, se não tem quem proclame a palavra vai ser difícil, irmãos. O eunuco de Candace, ele estava lendo o livro de Isaías, quando passa o servo do Senhor e fala assim: olha, entende tu o que lês? E ele fala assim: como posso entender se não tem quem me explique? E quantos servos do Senhor estão assentados dentro da igreja e não conhecem a palavra, porque não tem um tempo de aprendizado. Esse tempo de aprendizado eu não estou falando na escola bíblica dominical, eu estou falando no momento de culto. No momento de culto. Então uma igreja, ela é relevante quando eles estão interessados na aprovação do Senhor. O Senhor está aprovando isso que nós estamos fazendo? É uma pergunta que nós precisamos fazer a nós mesmos, como membros de igreja, como líderes. Será que o Senhor está aprovando isso que nós estamos fazendo? Uma igreja, para ser relevante, ela precisa também que evidenciam a graça do Senhor através de vidas frutíferas. Através de vidas frutíferas. Imaginem olhando essa árvore aqui, e tem um aspecto aqui de laranja, está parecendo um pouco de laranja. Imagine olhando para esta árvore, e essa árvore sem fruto. A árvore existe, as folhagens existem, mas o principal naquela árvore são os frutos. E nós precisamos buscar em Deus sabedoria para podermos ganhar outras pessoas para o Senhor Jesus, ganharmos outras vidas para o Senhor Jesus. Então uma igreja relevante, uma igreja que evidencia a graça do Senhor através de vidas frutíferas. Qual o fruto que um cristão pode dar? É um outro cristão. É ganharmos uma outra pessoa para Cristo. Não é bom, é essencial, é necessário a santificação, precisamos, até porque a própria palavra diz que sem essa santidade ninguém verá Deus. Ninguém verá Deus.
Mas é necessário que eu busque essa santificação, esse processo de crescimento, e através desse processo de crescimento, para que eu possa ganhar outras vidas para o Senhor Jesus, para que eu possa frutificar, para que eu venha frutificar. O versículo de número 23, João, por favor, eu tenho que buscar outras pessoas lá fora que não são evangélicas. Eu tenho que ganhar pessoas que não sejam evangélicas. A minha frutificação vem através das pessoas que não são evangélicas. Este ali, chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a perseverarem fiéis ao Senhor de todo o coração. A perseverarem fiéis ao Senhor de todo o coração. Somente quem é fiel ao Senhor, somente quem dedica a sua vida ao Senhor, somente quem está disposto a sentar para ouvir, porque quando eu não estou disposto a sentar para ouvir, eu não tenho autoridade para levantar e falar. Não tenho autoridade para levantar e falar se eu não estiver disposto a sentar e ouvir. Então o que estava acontecendo ali naquela igreja relevante ali na Antioquia? Haviam vidas frutíferas, homens e mulheres que começaram a anunciar a palavra de Deus. Só na casa de Cornélio, Cornélio convidou a família dele, o texto nos fala isso a partir do capítulo 10, Cornélio convidou a família dele, Cornélio convidou os parentes dele e convidou os amigos dele para ouvir Pedro, para ouvir o que Pedro tinha a falar a respeito do Senhor Jesus. Então Cornélio estava sendo o que ali? Estava sendo uma pessoa frutífera, estava frutificando. Mesmo sem ser evangélico, estava começando a crescer, estava começando a frutificar, porque já existia no coração dele o desejo de conhecer mais o Senhor Jesus. E a partir do momento que eu busco esse desejo de conhecer mais o Senhor Jesus, a partir do momento que eu busco esse desejo, ou coloco dentro do meu coração esse desejo de me tornar um discípulo mais forte, mais relevante diante do Senhor Jesus, eu faço com que a igreja cresça e a igreja seja relevante também. Porque de nada adianta termos um templo bonito, de nada adianta muitas catedrais que existem por aí, mas de pessoas vazias, de pessoas que não são discípulas do Senhor Jesus e de pessoas que não têm uma vida frutífera. Não tem uma vida frutífera. Então, bom, quando nós ouvimos por parte de alguns irmãos, pastor, vou realizar um culto lá em casa. Culto em ação de graças. E aí quando você chega naquele local, você vê muitas pessoas não evangélicas, várias pessoas não evangélicas. É tão bom quando você faz isso. Culto em ação de graças. E encontra ali pessoas não evangélicas. E às vezes nós anunciamos e falamos assim, nós teremos um culto evangelístico na casa da irmã fulana de tal. E aí quando nós chegamos na casa da irmã fulana de tal, nós encontramos ali 4 membros da igreja. E mais ninguém. E é um culto evangelístico. Então o que nós precisamos fazer na qualidade de cristão? Nós precisamos frutificar, nós temos que frutificar. O Senhor Deus nos chamou para frutificarmos, para que tenhamos uma igreja relevante, para que tenhamos uma igreja que cause um impacto no local onde ela está inserida. Nós precisamos frutificar, ter vidas frutíferas. Avançando, para termos uma igreja relevante, eles buscam uma espiritualidade contagiante. Quando se fala em espiritualidade contagiante, meu irmão, é tão difícil. Não vou falar que é impossível, mas a cada dia que passa é mais difícil o número de cristãos que se ajoelham para orar durante 10 minutos. Tem sido muito difícil. Muito difícil. É muito difícil um filho entrar num quarto e ver o pai ou ver a mãe ali assentado ou ajoelhado orando. E o filho sai, o outro irmão chega e fala assim, não incomoda minha mãe, não incomoda meu pai, porque ele está orando nesse momento. Ou então está lendo a palavra do Senhor neste momento. Então tem se tornado difícil
isso nos lares. Oração, algo difícil de encontrarmos nas casas. Às vezes nós estamos orando, e de repente aquele barulhinho do zap, aquele barulhinho característico do zap, né? Aí você interrompe a oração para ver a mensagem que chegou. Você não está tão ligado na oração, não está tão ligado com Deus, não está tão ligado a Deus. Mas interrompe a oração, porque chegou uma mensagem para você, chegou um WhatsApp lá no teu WhatsApp, chegou lá no teu celular uma mensagem do WhatsApp. Na busca dessa espiritualidade, quando nós olhamos para um culto, vamos chamar assim de... como é que eu vou te dizer? Buscamos reunir os irmãos para uma vigília. Vamos ver quantas pessoas comparecem a uma vigília. E às vezes é necessário nós rechearmos todo aquele culto, para poder ter um certo número de irmãos. E a oração é um curto espaço de tempo, quando na vigília deveria ser aquele momento ali de oração. Cantar um hino do cantor cristão, um cântico, pode até cantar um hino, 2 hinos, mas ser mais voltado para a oração. É joelho doendo, é você levantar do chão assim, com aquele joelho doendo de tanto tempo que passou ajoelhado orando. É você levantar às vezes com uma dor aqui assim no quadril, de tanto tempo que você ficou assentado ali orando, buscando a presença do Senhor. Quantas lágrimas o Senhor já recolheu? Uma pergunta: quantas lágrimas o Senhor já recolheu no momento de oração dos seus servos? Quantas lágrimas o Senhor deve ter recolhido? Quantas lágrimas? Nós não sabemos. E se falar em jejum no meio batista, piorou. Falou em jejum no meio batista, aí que negócio fica feio mesmo. Batista não faz jejum. Que negócio é esse de batista fazer jejum? Então, para termos uma igreja relevante, é necessário que busquemos a espiritualidade, uma espiritualidade contagiante, a ponto das pessoas que são membros da igreja e pessoas lá fora também olharem para nós e falar assim: meu Deus do céu, tem alguma coisa diferente em você. Aí a pessoa fala: é o meu cabelo que eu cortei. Não é o cabelo que você cortou, não é a roupa nova que você está usando, mas a pessoa bateu o olho em você e fala assim: olha, tem alguma coisa diferente em você, alguma coisa diferente. Então é isso que o Senhor Deus espera de cada um de nós, que uma igreja relevante é aquela igreja que busca uma espiritualidade contagiante, busque o Senhor com muito fervor, que leia a Bíblia, sabe, querendo extrair, querendo tirar, querendo sugar daqui da Bíblia um grande aprendizado, um enorme crescimento, extrair daqui um aprendizado para a sua vida, para as nossas vidas. Então é isso que o Senhor Deus espera de cada um de nós que queremos uma igreja relevante. Espiritualidade. Mas não é espiritualidade de mostrar para as pessoas, carregar uma Bíblia debaixo do braço e aquela Bíblia toda surrada e falar assim: eu sou cristão, e sair falando por aí: eu sou um cristão. Não, a tua própria vida vai dizer. A tua própria vida vai dizer quem você é, quem nós somos. Setor de trabalho, na rua, na escola, dentro de casa. Espiritualidade. Às vezes, no mesmo carro que eu estou dirigindo, eu coloco numa rádio, uma emissora evangélica, mas ao mesmo tempo eu tiro daquela emissora evangélica e coloco numa emissora onde tem outros ritmos, outros tipos de música. Então há aí um sincronismo, há aí uma mistura, aí nesse adorar a Deus. Ao mesmo tempo que estou ouvindo aqui uma música evangélica, essa música está muito chata, eu vou lá para uma outra emissora e começo a ouvir outras músicas. Que espiritualidade! Quem está dentro do carro
a nossa esposa, ou o esposo, ou o filho, que está vendo, está ouvindo isso, fala, espera aí, o negócio, então, se meu pai pode, eu também posso, se minha mãe pode, eu também posso, dentro de lares evangélicos, às vezes colocar uma música alta, e a ponto dos vizinhos ouvirem que aquela música não tem nada a ver com o evangelho, colocar numa altura, que o vizinho fala assim, mas peraí, eles não são evangélicos? Eles são evangélicos, mas olha só a altura dessa música, a altura que está essa música. Então, se nós queremos uma igreja relevante, nós devemos buscar esse grau aqui de crescimento cristão, de amadurecimento cristão, esse processo de santificação, buscando cada vez mais ao Senhor. Isso, se nós quisermos uma igreja relevante. Mas o versículo de número 24 nos fala algo a respeito também. Lembrando que ele vai do versículo 19 até o versículo de número 30, e nos fala assim, e ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Relendo, e ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor, porque ele era um homem cheio de fé. As pessoas olhavam para Pedro, quando Pedro chegou em Antioquia, eu imagino que as pessoas ficaram olhando assim, Pedro meio de lado, lá vem esse Pedro, e se eu me falar a respeito da seita dos nazarenos, falar da seita daqueles que seguem a Jesus, e olharam para Pedro assim de uma forma assim, um tanto quanto diferente. E quando Pedro começou a falar do amor de Jesus, quando Pedro começou a falar que eles poderiam ser alcançados, tinham condições para serem alcançados através da graça do Senhor Jesus, as pessoas começaram a parar, opa, peraí, então não é só para os judeus, então serve para nós também aqui na Antioquia. O que Pedro está falando, sendo ele um judeu, falando para nós que somos gentios, falando que nós temos essa possibilidade de sermos alcançados pela graça do Senhor Jesus, então esse homem vale a pena ouvir, e ele está se arriscando em vir até aqui e pregar o evangelho para nós. Está se arriscando por quê? Porque nós não somos circuncidados. Está se arriscando por quê? Por causa da nossa alimentação, que é considerada impura para o povo judeu. E está se arriscando por quê? Porque nós não guardamos o sábado conforme o povo judeu guarda. Algo dos judaizantes, guardaram os sábados. E eles também, então, começaram a dar um pouco de crédito a Pedro. É um homem de fé. Para ele chegar aqui e anunciar esse evangelho, ele teve que enfrentar os seus conterrâneos, ele teve que enfrentar os seus irmãos na fé, por aquilo que ele estava fazendo. Por isso, se nós queremos uma igreja relevante, nós precisamos crescer nessa área aqui da espiritualidade. Pessoas precisam se aproximar de cada um de nós, crendo e sabendo que nós somos servos do Senhor. Não basta vestirmos uma camisa, não basta tantas camisas que existem por aí, e até carro com aquele ditado, Deus é fiel, não basta apenas isso, é questão de vida, uma questão de vida. Mudando, já praticamente encerrando, uma igreja relevante, eles contribuem financeiramente para a expansão do reino, Uma igreja relevante tem essa visão também, contribuem de forma financeira ou financeiramente para a expansão do reino. Eu não entendo como algumas pessoas conseguem dizer que são discípulos do Senhor Jesus. Eu tenho dificuldade para entender que algumas pessoas falam que são fiéis a Deus, mas não são dizimistas. Até entendemos aquelas pessoas que no momento estão assim à disposição do mercado de trabalho, para não falar que estão desempregados, mas à disposição do mercado de trabalho,
não tem uma renda, então não tem como contribuir, não tem como dizimar. Mas aquela pessoa que ora, que pede a Deus um emprego, Senhor, abra uma porta de emprego para mim. Senhor, e às vezes até promete ao Senhor Deus, olha, se eu entrar nesse emprego, se eu conseguir, se o Senhor abrir essa porta para mim, eu serei fiel no dízimo. Serei fiel no dízimo. Nem sempre acontece isso. Mas quando eu quero uma igreja relevante, uma igreja que faça a diferença, eu contribuo financeiramente. Por quê? Porque existem, dentro das estratégias de evangelismo que eu falei, dentro dessas estratégias, até para comprar o folheto não é de graça. Embora existem lugares que até doam folhetos. Mas até para buscar esse folheto, você tem um custo de passagem. Mas dentro das estratégias que as igrejas têm montado, que a nossa igreja tem montado, tudo envolve dinheiro. Tudo envolve dinheiro. Então, se eu quero uma igreja relevante, eu preciso contribuir financeiramente para a expansão do reino. Ah, mas vai descer X para o ministério de evangelismo, e para o meu ministério vai descer Y. Ah, para o ministério Y vai descer tanto, mas para o ministério das crianças vai descer esse valor exorbitante. Temos que investir em quem? Em crianças e no evangelismo. Se nós queremos mudar uma cultura, a cultura de uma igreja. Quando eu falo cultura, eu não digo grau de instrução, não digo escolaridade, não falo sobre escolaridade. Eu falo aquilo que a pessoa adquiriu ao longo do tempo, ao longo dos anos. Que para quem investir em criança? Por que investir no evangelismo? Ah, compra ali 1000 folhetos, é o suficiente para sair distribuindo pela rua. Se nós temos estratégias, envolve dinheiro. E se eu quero crescimento, uma expansão do reino de Deus, eu preciso olhar também, ter uma outra ótica, fazer uma outra leitura em relação à igreja, em relação àquilo que o Senhor Deus quer que eu venha a fazer. É ser um dizimista, ser um ofertante e ser fiel ao Senhor. Ah, mas eu sou fiel em Senhor. Fiel ao Senhor em quê? Você pode ser fiel ao Senhor a nível de frequência na igreja. Você pode ser fiel ao Senhor. Mas o Senhor não fala exatamente isso lá em Malaquias e outros versículos também. Não fala exatamente sobre isso. Nós temos que dar o nosso tempo, 10% do nosso tempo, disponibilizar para o reino de Deus 10% do nosso tempo, excelente, magnífico. Mas só a nossa disposição, só o nosso tempo não é o suficiente. Porque tudo o quanto nós fazemos envolve dinheiro. Então o povo que quer uma igreja, ou então a igreja que quer ser relevante, ela precisa contribuir financeiramente para a expansão do reino de Deus. Expansão do reino de Deus. Então, trazendo para os irmãos esta ideia de uma igreja relevante, nós começamos a observar que existem alguns fatores. Existem alguns fatores que nós precisamos. Pode voltar, João, para o primeiro slide. Se eu quero uma igreja relevante, eu preciso olhar esses fatores, todinhos, esses 5 fatores que nós falamos aqui, se nós queremos uma igreja diferente. Que a igreja faça verdadeiramente uma diferença. Uma diferença não por causa da sua estrutura em si, não por causa da sua estrutura, mas pensando na real igreja que existe, que somos nós. Que somos nós. Ter um prédio enorme igual esse aqui, lógico, não é fácil. Envolveu verba, envolveu mão de obra de muitos irmãos. Mas a igreja em si, a alvenaria em si, ela não ganha ninguém para Cristo. A pessoa pode se sentir até atraída em entrar, mas quando ela entra, ela ouve a palavra de Deus. Aí se converte. Mas o prédio em si, deixa esse prédio aqui vazio, aberto, de domingo a domingo, e sem ninguém pregando aqui. Vê se alguém se converte. Ninguém se converte.
pessoas irão se converter, irão aceitar ao Senhor Jesus através de mim ou por intermédio de cada um de nós que aqui estamos nesta noite. Queremos uma igreja relevante? Queremos. Então, precisamos passar por essas situações que foram apresentadas aqui. Amém, irmãos? Pedir ao João, coloca o versículo 29 e o versículo 29 e o versículo 30, João. Versículo 29 e o versículo 30, por favor. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. Providenciar ajuda. E o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Eu espero numa outra oportunidade falar a respeito desse irmão aqui, Barnabé. Que homem, que servo do Senhor. Contribuiu muitíssimo para o crescimento do reino de Deus. Nós estaremos orando neste momento, agradecendo ao Senhor por esta possibilidade, por esta oportunidade de estarmos aqui na casa dele. Pai, nós queremos te render graças por tudo quanto tens feito em nossas vidas. Senhor, nós queremos uma igreja relevante, ó Senhor Deus. Queremos fazer a diferença, ó Senhor Deus, aqui neste bairro, ó Senhor Deus. Mas, Senhor, tu sabes, ó Pai querido, que não depende apenas de meia dúzia, ó Senhor Deus. Ou meia dúzia se esforçam, ó Senhor Deus, enquanto outros, ó Senhor Deus, acham que não há necessidade, ó Pai, de um crescimento, de um envolvimento, de um comprometimento, ó Senhor. Por isso, em o nome e por amor de Cristo Jesus, nós te suplicamos, ó Senhor Deus, para que haja milagres na tua igreja, ó Senhor Deus, para que as tuas promessas se cumpram, ó Senhor Deus, na vida de muitos dos teus servos, ó Senhor Deus. Faça com que essas pessoas sejam despertadas, ó Senhor Deus, deste sono espiritual, ó Senhor Deus, dessa inércia espiritual, ó Senhor Deus, a fim de que possamos crescer cada vez mais, ó Senhor, e termos uma igreja diferente, ó Senhor Deus, aqui nesta localidade. Não queremos, ó Senhor Deus, apenas um templo bonito, ó Senhor. Queremos pessoas bonitas, salvas dentro deste templo, ó Senhor Deus. Nós te agradecemos e te suplicamos, em o nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém.